Salve galera do YouTube, tudo certo? Esse é o canal Arte Ninja e se você curte Naruto, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque o canal é focado em Naruto e tem vídeo toda segunda e sexta às 8h30 da noite aqui. E se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários, porque o vídeo de hoje foi sugerido pelo Mahiro, salve pra ele. Salve também pra Enzo Alves e também pra Rafael Games. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre Kakuzu e Deidara, dois personagens muito poderosos, membros da Akatsuki. E sem mais enrolação, vamos para o que importa. Kakuzu versus Deidara, como seria? Começando pelas habilidades do Kakuzu, ele possui a capacidade de estender o seu braço para acertar o adversário a longa distância. Tem uma pseudo-imortalidade graças ao fato de ele ter 5 vidas. Então ele precisa ser derrotado 5 vezes para ser totalmente derrotado. E cada um dos seus corações tem acesso a um elemento. Ou seja, ele tem domínio dos 5 elementos da natureza. Já partindo para as habilidades do Deidara, ele tem 100% das suas habilidades focadas em argila. Ele pode criar bombas com argila, pode criar seres com argila. E tudo isso com proporções diversas. Então, se baseando nas habilidades dos dois, qual é mais poderoso e tem mais chances de vencer um duelo? Kakuzu ou Deidara? Bom, caso a luta já comece a todo vapor com o Kakuzu sendo agressivo, ele poderia tentar estender o seu braço para acertar o Deidara, ou poderia usar uma técnica de fogo ou de vento, mas não acho que teria eficiência. O Deidara poderia desviar tranquilamente e, como a gente sabe, o Deidara mesmo sem os braços e exausto conseguiu se esquivar de ataques do time 9, que era especialista em corpo a corpo, e mesmo eles também já estando cansados, eles tinham vantagem numérica, e mesmo assim o Deidara conseguiu se esquivar. Então, mérito do Deidara aqui, mas a única coisa que teria muito efeito seria o elemento relâmpago. O Deidara não teria tanta velocidade assim para desviar, e mesmo que ele conseguisse ter tempo de reação para criar uma defesa com argila, não ia ter eficiência, porque o ponto fraco da argila do Deidara são técnicas de relâmpago. Bom, caso o Deidara consiga criar bonecos de argila, o Kakuzu pode contra-atacar usando um combo de fogo e vento para assim evaporar a argila, ou ele pode lançar uma rajada de relâmpago que é superior à argila. Técnicas de proporções menores como o C1, cobras de argila ou aranhas de argila não seriam suficientes para derrotar o Kakuzu. Ele pode usar o elemento terra para fortalecer e endurecer sua pele, e assim ele não teria nenhum dano proporcionalmente alto no seu corpo. Deidara também sabe criar pássaros ou dragões de argila para ter vantagem aérea, mas a questão é que até ele fazer isso talvez fosse um pouco complicado ele subir no pássaro e simplesmente sair voando, porque até lá o Kakuzu já poderia ter lançado uma técnica de relâmpago para desativar essa argila. Então o Deidara teria que distrair o Kakuzu e achar uma brecha. E ele conseguiria, na minha opinião. Ele poderia usar clones de argila em grandes quantidades. O Kakuzu não é um ninja sensorial, ele não saberia diferenciar o verdadeiro dos clones, então ele ficaria confuso. Então ele teria que atacar um por um para tentar achar o verdadeiro. E ele não ia fazer isso sozinho, obviamente os seus corações também iam atacar um por um. E enquanto isso, o Deidara estaria tendo tempo suficiente para criar o seu pássaro de argila. E obviamente o Kakuzu ia derrotar todos os clones, mas a intenção do Deidara é só distrair. Se essa estratégia desse certo e o Deidara tomasse a vantagem aérea e conseguisse atacar de cima de muita distância, eu acho que ele teria muita capacidade de vencer essa luta, porque mesmo o Kakuzu usando técnicas elementais como fogo, vento, água ou fogo e vento combinados, a gente não pode esquecer que o Deidara, quando estava em seu pássaro, conseguiu se esquivar de ataques da areia do Gaara. A areia do Gaara, além de ser rápida, ainda estava sendo controlada pelo Gaara em vantagem territorial. Foi uma luta na aldeia da areia, o Gaara conhecia cada canto daquele lugar, ele sabia o que ele estava fazendo, e mesmo assim, raramente ele conseguiu oferecer algum perigo de tocar o Deidara. Portanto, eu acho que mesmo rajadas de fogo ou vento não teriam capacidade de acertar ou derrubar o pássaro. E a única chance do Kakuzu se baseia novamente em relâmpago, mas a gente não sabe
qual é o alcance máximo das técnicas de relâmpago do Kakuzu, mas a gente sabe que a lança Chidori do Sasuke tem um alcance muito alto, e mesmo assim ele precisou de impulso com a sua espada, teve que pular, teve que pegar muita força no ar até chegar no pássaro. Ele só pela lança não iria conseguir, e a gente não tem parâmetro para dizer qual é o alcance da técnica de relâmpago do Kakuzu. Então, supondo que essa técnica não fosse suficiente para alcançar o que é provável, o Deidara teria praticamente qualquer coisa a seu favor. O Deidara poderia inclusive usar o C3, que é uma técnica potente o suficiente a ponto de ser capaz de destruir uma aldeia. O Gaara só conseguiu salvar a aldeia da areia porque ele criou uma cobertura de areia e se esgotou totalmente para isso. O Kakuzu não tem habilidades desse perfil, então uma vez que a C3 seja lançada até ele não conseguiria sair do raio da explosão. É uma técnica que tem uma proporção muito larga e causa muito dano. Mesmo que o Kakuzu endureça o seu corpo com o elemento terra, não seria o suficiente. É uma técnica capaz de destruir uma aldeia inteira. Por que um simples homem ia sobreviver? Não faz sentido. E os corações do Kakuzu iriam ser destruídos junto dele. Ou seja, ele ia perder os seus 5 corações de uma só vez. O Deidara também tem o C4, que é uma técnica que dá a impressão que falhou, então o oponente fica relaxado e nisso ele respira. E quando ele respira, ele acaba inalando as bombas. Elas não causam dano externo, mas sim interno. Essas bombas do C4 corroem por dentro, então eles simplesmente desintegram o oponente e transformam ele em pó. O Kakuzu ia ser desintegrado. Mas uma coisa importante de lembrar é que os corações do Kakuzu não têm capacidade de respirar. Eles são só seres irracionais ali. Então eles não iriam respirar e não iriam ser destruídos. Mas o Kakuzu seria. Então não teria para onde os corações correrem. Eles iriam lutar por si mesmos e o Deidara poderia destruí-los eventualmente usando o C1, clones explosivos ou lançando a C3, supondo que ele não tivesse lançado antes. O Deidara também tem o C0, que é uma técnica que é muito poderosa, a mais poderosa dele, que atinge um raio de 10 km, a explosão é muito potente, mas causa uma morte dele também. E isso para muitos seria considerado um empate, mas para mim não. Mas mesmo assim, eu acredito que essa batalha termina com o Deidara tendo 60% de chance de vitória e o Kakuzu tendo 40% de chances de vitória. Bom, é a minha opinião, eu acho o Deidara mais poderoso, ele tem mais recursos de vencer esse combate. E se você concorda, deixe nos comentários, se você discorda também, deixe nos comentários. Deixe mais sugestões de batalhas aqui, deixe mais temas nos comentários. E compartilhe esse vídeo, se você é novo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Conto com vocês, fico por aqui, até mais e fui!